Gênesis capítulo 8, versículo 6, irmãos. Vamos fazer a leitura. Olha o que diz. Vamos ler só o verso 6. Diz assim, ó. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Basta até aqui para nós. Então, o que está dizendo aqui, meus irmãos? Olha só. E aconteceu, né, que ao cabo, ao fim de 40 dias, diga 40 dias. Ao fim de 40 dias, a Bíblia diz que o Noé, ele abriu a janela da arca que ele tinha feito. Então, nós temos que analisar esse versículo assim. Vamos parar para analisar, meus irmãos. Do lado de fora já estava uma destruição tamanha. Já fazia mais de 150 dias que o Noé estava dentro da arca. E do lado de fora, a Bíblia diz que a água ela tinha coberto toda a face da terra. Então, para analisar assim, ó, a destruição que já estava do lado de fora, né? Casas destruídas, animais mortos, homens, mulheres, crianças mortas, uma destruição tamanha do lado de fora. Mas vamos também analisar do lado de dentro da arca. Porque a palavra de Deus está dizendo que o Noé, né, ao cabo de 40 dias, significa assim que faltava mais 40 dias para as águas do dilúvio, então todas elas baixarem e o Noé poder sair de dentro daquela arca com a família. Ainda faltava 40 dias. Isso significa que o Noé ele já estava mais de 150 dias dentro daquela arca ali. Então vamos analisar. A luta não era só do lado de fora, mas a luta era do lado de dentro também. Porque analisa com o pastor assim, ó. Imagina só, o Noé ficar dentro de uma arca fechada. As portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, tudo estava fechado. Não tinha uma luz que entrava para dentro daquela arca ali. E ali dentro daquela arca, meus irmãos, estava o Noé. O Noé, a família dele, estava ali também os animais. Eles estavam tudo dentro na arca ali. Até a palavra de Deus diz que as águas do dilúvio, elas permaneceram mais ou menos quase 1 ano. Então, praticamente 1 ano, o Noé e toda a sua família, os animais, eles ficaram dentro daquela arca ali, meus irmãos. Então, eu ficava pensando a respeito disso assim, ó, claro, lá do lado de fora tinha luta, mas do lado de dentro da arca também o Noé enfrentava luta. Porque imagina só quanta bobagem não passou na cabeça de Noé. Será que essas águas elas vão baixar? Será que até o dia em que essas águas baixar, eu vou ter comida suficiente aqui para toda a minha família e para os animais? Então, eu lendo esse versículo aqui, ó, e estudando ele, meditando na palavra, eu fiquei pensando, irmãos, assim, ó, a respeito disso. Mesmo que o Noé fosse um homem de Deus, mas a Bíblia diz que ele também está sujeito às mesmas tentações que nós também estamos. A palavra de Deus diz, não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana. Mas a Bíblia diz, mas fiel é Deus, né? Que com a mesma tentação ele dará também, na mesma tentação Deus ele dará o escape para que você possa suportar. Então a palavra de Deus fala que não tem uma criatura que ela não é tentada. Então mesmo que o Noé ele era um homem de Deus, mesmo que o Noé ele tinha uma palavra dentro do coração, mas eu creio que dentro da arca da salvação o Noé estava sendo tentado também. Porque para analisar com o pastor, dentro da arca ali haviam bastante animais. Imagina esses animais ficar gritando dia e noite, pedindo comida. O Noé não conseguia descansar. O Noé, volta e meia, ele tinha que dar uma atenção para a família dele também. E tudo isso, veja bem, tudo que o Noé precisava fazer ali, ele tinha que fazer no escuro. Não tinha uma porta aberta, não tinha uma janela aberta. Tudo que ele tinha que fazer ali, ele tinha que fazer no escuro. A arca estava toda fechada. E eles estavam ali dias, meus irmãos, meses, eles já estavam dentro daquela arca. Então, penso eu, meus irmãos, assim, ó,
que lá na cabeça do Noé, talvez teria passado muitas palavras, talvez até negativa. Talvez tinha passado muitos pensamentos negativos na cabeça de Noé. Eu não sei, eu creio eu que Noé, dentro da arca mesmo, todos esses dias ali, o Noé estava enfrentando luta também. Então, perceba só, aí o que aconteceu? A Bíblia diz aqui que ao cabo de 40 dias, faltava 40 dias para que as águas, então, elas baixassem todas elas da face da terra, e o Noé, então, pegasse ele, os animais e a família, e ele saísse de dentro da arca. 40 dias, então, ao cabo de 40 dias, o que o Noé fez? Ele abriu uma janela. Então, eu meditando esse versículo aqui, ó, irmãos, eu entendi que essa janela que o Noé ele abriu, essa janela que o Noé abriu ao cabo de 40 dias, ela revela o quê? Revela a fé que o Noé tinha dentro do coração e a esperança que ele carregava também dentro do coração. Ou seja, né, veja bem o que o pastor está dizendo aqui, ó, depois de tantos dias no escuro, depois de tantos dias na escuridão, também sendo tentado, passando por momentos de dificuldade, né, aquele barulhão de animais ali, veja bem, passando por batalha, passando por luta dentro daquela arca, tudo fechado, ao cabo de 40 dias, então, Noé, eu lendo esse texto, ele abriu a janela. Só que eu entendi o que o abrir essa janela significava o quê? Que o Noé estava demonstrando que era um homem que dentro do coração ele tinha fé e tinha o quê? E ele tinha esperança ainda. Então a fé, nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Desde o início, quando o Noé recebeu a palavra, o Noé já foi obediente a Deus. O Noé já era um homem de Deus obediente, porque ele estava praticando a palavra. Só que não era só a fé, Noé não estava sendo obediente só a fé, mas dentro do coração dele ainda havia o quê? Havia esperança. Esperança, o que o pastor quer dizer? Que a qualquer momento, passando alguns dias, todas aquelas águas ali, elas iriam minguar, iriam baixar, e o Noé e toda a sua família, eles poderiam sair o quê? De dentro da arca. Então, espiritualmente falando, essa janela que o Noé ele abriu, essa janela espiritual que o Noé abriu, ela revela a fé que o Noé tinha dentro do coração e a esperança. Essa janela que o Noé abriu, meus irmãos, ali, ó, mostra para a gente que o Noé era um homem que ele não perdeu a fé, mesmo ele ficando tantos dias dentro daquela arca ali. Mesmo Noé talvez pensando besteira, será que nós não vamos morrer aqui? Será que realmente essas águas vão baixar? Quantos dias ainda vai demorar para baixar essas águas? Mesmo Noé, os animais e toda a família, eles ficar tanto tempo dentro daquela arca ali, ó, aquilo ali não abalou o quê? Não abalou Noé. E por isso que Deus, sabe, ele revelou essa palavra ao meu coração, que no momento que o Noé abriu aquela janela, eu entendi que o Noé, então, ele estava demonstrando que ele era um homem que não tinha perdido a fé e nem o quê? E nem a esperança. Significa que o Noé estava dizendo, as águas ainda estão aparecendo aí, ó. As águas ainda estão aí do lado de fora, tem muita destruição aí. Mas vai chegar o momento que essas águas vão baixar e Deus ele vai cumprir a promessa que ele fez para mim e para minha família, amém? Nós vamos sair dessa arca e nós vamos reconstruir tudo de novo conforme a vontade do Senhor. Então, essa janela que o Noé abriu, uma janela espiritual que demonstra a fé que o Noé tinha em Deus, mas também a esperança que estava dentro do coração dele, amém? E é essa fé e essa esperança que nós temos que ter também. Porque veja bem que o pastor está dizendo assim, ó, se nós formos analisar, nós estamos vivendo num mundo onde tem muito pecado, onde tem muita destruição, é verdade ou não é? Se você olhar e pelo lado de fora, meus irmãos, vocês vão ver prostituição, vocês vão ver bebedice, vocês vão ver gente se prostituindo, vocês vão ver gente por aí roubando, vocês vão ver, meus irmãos, muita coisa errada nesse mundo. Se a gente for analisar com os olhos espirituais, nós estamos vivendo num tempo como nos dias de Noé. Só que o que o pastor quer dizer? Ó, mesmo que haja toda essa destruição aí do lado de fora, isso não pode te impedir de você o quê?
De continuar agindo através da fé e nunca deixar a esperança morrer dentro do teu coração. Então eu entendi que o único que pode abrir essa janela é quem? Somos nós. Deus, ele nos deu a ordenança para a gente construir a arca. Mas agora quem tem que abrir essa janela, que revela a fé dentro do nosso coração que nós temos em Deus, e a esperança dentro do nosso coração, somos nós. Isso significa que mesmo que a gente viva num mundo onde exista muita coisa errada, Deus, ele não quer que dentro do nosso coração morra a fé e a esperança também. Ele quer que a gente continue batalhando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo até aqui, os irmãos estão entendendo o que o pastor está dizendo? Então, quando Noé, ao cabo de 40 dias, no fim de 40 dias ainda quando faltava, para todas as águas baixar, lá do lado de fora ainda tinha uma destruição tamanha. Tinha muita coisa lá fora acontecendo. Só que antes das águas minguarem, então Noé, ele abriu o quê? Ele abriu essa janela, que representa, quando ele abriu essa janela, uma janela espiritual que ele abriu, mostrando para Deus que ele era um homem que não tinha perdido a fé e nem o quê? E nem a esperança. Deus está no controle de tudo. Vai chegar o momento que essas águas elas vão minguar, vai chegar o momento que essas águas elas vão diminuir, e eu e a minha família, nós vamos sair de dentro da arca e nós vamos conseguir reconstruir tudo novo para a glória do nosso Deus. Amém? Noé era um homem da fé. Noé era um homem que não deixava a esperança morrer. E escuta o que o pastor está dizendo, mesmo que ele ficou quase 1 ano dentro daquela arca. Espiritualmente falando, só para os irmãos entenderem assim, ó, tem pais e mães que hoje eles estão enfrentando batalhas com os filhos. É uma batalha tremenda, meus irmãos. Tem pais que enfrentam com filhos. Estão vivendo no mundo hoje onde existe muita coisa errada. Os filhos estão se revoltando contra os pais. Mas o que os pais eles têm que fazer? Eles têm que abrir essa janela espiritual e eles têm que demonstrar para Deus que eles não perderam a fé em quem? A fé em Deus e nem a esperança. Senhor, eu vou continuar batalhando. A janela que eu abri aqui demonstra para o Senhor que eu sou uma pessoa que eu não vou desistir. Minha família pode até estar no meio desse mundo aí, onde tem muita gente querendo tirar os meus familiares da presença do Senhor, onde tem muita coisa errada. Mas, Senhor, cabe a mim abrir essa janela espiritual aqui, ó. E quando eu abro essa janela espiritual, então estou revelando para Deus que eu sou uma pessoa que eu não perdi a minha fé e nem a minha esperança. Então, nós temos que agir como Noé ele agiu. Amém? Porque não é fácil, meus irmãos, você ficar dentro de uma arca, fechado, sem você ver uma luz entrar para dentro dessa arca. Espiritualmente falando, tem muita gente que está dentro de uma arca fechado e está na escuridão. É batalha no casamento, é batalha na saúde, é problema com filho, é problema financeiro. Tem muita gente que está dentro dessa arca fechada, dessa escuridão. E a pessoa ela não sabe qual a direção tomar, a pessoa não sabe o que ela deve decidir, não sabe para onde vai. É uma pessoa que ela está totalmente no quê? No escuro. Lá do lado de fora tem batalha de tudo que é lado. Só que quando essa pessoa ela abre essa janela, que é ela quem tem que abrir essa janela, então ela está mostrando para Deus que ela não perdeu a fé e nem o quê? E nem a esperança. Não, Deus, vai chegar o momento, Senhor, que essas águas do dilúvio elas vão baixar e mesmo, Senhor, assim, eu e a minha família, nós vamos sair da arca e nós vamos ter fé e nós vamos ter esperança, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos abandonou, amém? O Senhor está olhando para a nossa família. Aí toda pessoa que age assim é a pessoa que abriu essa janela espiritual. E é uma pessoa que vai continuar agindo através da fé e dentro do coração não vai morrer o quê? Não vai morrer a esperança. Deus ele não se esqueceu de nós. Penso eu que quando Noé ele abriu aquela janela, o Noé, mesmo ele estando mais de 150 dias no escuro, sem uma lâmpada, bicho gritando de tudo que é lado, família pedindo comida, mesmo ele estando dentro daquela arca, naquela escuridão, no momento que o Noé abriu aquela janela, ele demonstrou que era um homem de quê? Que era um homem de fé e que dentro do coração dele não havia morrido a esperança, amém?
Isso significa que ele cria que Deus não tinha abandonado ele, que Deus ia cumprir aquilo que Deus ele prometeu. E Deus ele cumpre tudo aquilo que ele nos prometeu em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então isso é a revelação, irmãos. Essa janela é nós quem temos que abrir. Quando você abre essa janela aqui, ó, lá do lado de fora, você talvez nem saiba o que esteja acontecendo, de tanta batalha, tanta luta. Você está no escuro, você está passando por uma luta. Mas quando você abre essa janela e você está demonstrando para Deus que você é uma pessoa que ainda você tem fé dentro do coração e é uma pessoa que não deixou morrer a esperança, amém? Você acredita que o Deus que você serve, ele é um Deus que pode mudar a história da sua vida. Diga glória a Deus, amém? Imagina, meus irmãos, assim, ó, suponhamos, eu não sei se você já ficou numa sala escura e ficou por muito tempo numa sala escura. Você fica naquela sala escura, janela tudo fechada, luz desligada, dá para dizer que é até um hospício, na verdade, né? E você fica ali muitos dias, você fica meio perturbado. É verdade, não é? Você fica meio aflito. Mas, meu Deus, eu olho para o lado, eu não enxergo o dia lá fora. Eu olho para o outro lado, eu não consigo enxergar o sol. Eu olho para frente, a porta está fechada. Você fica meio perturbado. E isso significa que toda pessoa que está vivendo, irmãos, assim, ó, o que Noé viveu, preso dentro de um lugar, por causa de algum tipo de situação, é a pessoa que fica perdida, sem resposta, sem direção. Só que é nesse momento que nós temos que fazer o que? Abrir a janela. Porque quando você abre a janela, você está demonstrando para Deus que você é uma pessoa que não perdeu a fé e nem a esperança no Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero te dar um exemplo dentro da Bíblia, é espiritual, tá? Eu vou pedir para você ir aqui em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13, porque eu quero falar de forma ali breve, sucinta, a história dos 12 espias, dentro daquilo que Deus ele revelou ao meu coração nesta manhã, e eu quero te dar como exemplo. Números, capítulo 13, o versículo é a partir do versículo de número 25, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando a gente abre essa janela, entra aquela luz para dentro da nossa casa. É verdade ou não é? A luz significa que vem uma direção, vem uma renovação, vem um fortalecimento. Aí você abre aquela janela, você começa a respirar um ar puro. Aquilo te traz um ânimo. Foi isso que aconteceu com Noé. Quando Noé abriu aquela janela, resplandeceu aquela luz para dentro da arca. E no momento que resplandeceu aquela luz, ele demonstrou para Deus que ele não tinha perdido a fé e nem a esperança. Deus não nos abandonou aqui dentro dessa arca. Deus tem um propósito para mim e para minha família. Deus tem um grande propósito de salvação para mim e para minha família. Olha só, mas o Noé precisou abrir aquela janela, amém? Se ele não abrisse aquela janela e não demonstrasse para Deus que ele era um homem que ainda tinha fé e que tinha esperança, talvez eles morreriam dentro daquela arca. Porque mesmo que as coisas não estejam acontecendo ainda na nossa vida, nós não podemos perder a fé e nem a esperança. Amém? Vamos fazer a leitura então? Números capítulo 13, o versículo é o versículo de número 25, meus irmãos. Olha o que diz ali, ó. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de quantos dias? 40 dias, né? E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E olha só, gente, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aqui para o pastor, para mim te dar o exemplo. 40 dias, a Bíblia diz que eles ficaram espiando a terra. Espiar a terra é ficar olhando, né? Você fica olhando para ver como é que é a terra. E a Bíblia diz que os 12 espias, eles foram lá para espiar a terra, meus irmãos. Quando eles voltaram para dar conta do que eles tinham vindo lá, a Bíblia fala que 10 espias, eles retornaram de lá, dizendo para Moisés: Moisés, a terra que Deus ele nos prometeu, realmente é uma terra boa. É uma terra que vai dar para a gente plantar, é uma terra que vai dar para a gente construir nossas casas, é uma terra que vai dar para a gente constituir famílias, vai dar para nós criar os nossos filhos. É uma terra muito boa, Moisés. É uma terra, por sinal, que mana leite e mel mesmo. Trouxeram até um fruto para mostrar para Moisés. Agora, depois que eles passaram isso para Moisés, aí eles começaram a trazer o quê? As dificuldades que eles enfrentariam, o quê, gente? Para desfrutar daquela terra que Deus havia prometido. Ah, mas meu Senhor, mas uma coisa eu digo para o Senhor, dentro daquela terra lá, tem muita gente pecadora. Dentro daquela terra lá, meu Senhor, tem gigantes de Anaques, tem gente, tem povo idólatra, tem canibais lá, tem gente lá ó, que não respeita o Senhor, tem gente que não teme a tua palavra, Senhor. Oh, meu Senhor, olha, lá perto do ribeiro do Jordão tem povos também que estão morando lá, nós vamos ter que passar por lá, e esse povo é povo de guerra. Ah, meu Senhor, nós também não conseguimos ir pelas montanhas, porque as montanhas também tem povos lá que são idólatras, são estrangeiros que não servem ao Senhor. E eles começaram a infamar a terra, é o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. Eles começaram a infamar a terra. O que significa infamar? Eles começaram a trazer uma fama para a terra que não era o quê? Que não era boa. Eles começaram a trazer uma informação, através de uma informação, para fazer que todo o povo que estava ali em Israel não acreditasse que eles poderiam entrar naquela terra e fazer o quê? E construir aquela terra desde o zero, fazer uma terra abençoada, construir casa abençoada, construir famílias abençoadas. Eles estavam infamando a terra, a Bíblia diz. Só que olha que interessante aqui, ó. Junto dessas informações, a Bíblia diz que tinha um homem ali, que era um homem que estava agindo através do quê? Através da fé, que se chama Caleb. O que o Caleb ele fez, pastor? A Bíblia diz que o Caleb fez calar todo mundo, inclusive até o Moisés, que estava prostrado. O Caleb mandou todo mundo ficar quieto e disse para eles o quê? Não, o Senhor ele nos deu essa terra por possessão. Vamos subir animosamente. Vamos nos levantar, vamos marchar, vamos entrar na terra, vamos tomar posse da terra que Deus nos deu. Porque nós vamos obedecer o Senhor, nós vamos entrar naquela terra, e mesmo que tenha destruição, mesmo que esteja pecado, mesmo que esteja nações ali que são idólatras, Deus ele vai o quê? Ele vai pelejar por nós, e Deus vai vencer aquilo ali, e nós vamos poder edificar aquela terra. Olha a diferença de uma pessoa que age através da fé. Então, eu estudando esse texto aqui, o que o pastor entendeu, irmãos? Que no momento que eles vieram trazer as notícias, que eles tinham vindo lá dentro da terra, os 40 dias que eles estavam lá, o cabo de 40 dias, no fim de 40 dias, quando os 12 espias vieram de espiar a terra, o único que abriu essa janela espiritual foi quem? Foi o Caleb. Foi o Caleb que abriu essa janela espiritual. E no momento que o Caleb abriu essa janela espiritual, então o Caleb ele mostrou diante do povo, ele mostrou diante de Deus que era um homem que ele não tinha perdido o quê? Ele não tinha perdido a fé e nem a esperança dentro do coração.
O que significa isso? Que tudo aquilo que Deus um dia havia falado para os hebreus, a promessa que Deus havia feito, ainda estava viva dentro do coração do Caleb. Ele abriu essa janela espiritual. E é isso que o pastor está dizendo, irmão. Porque nós vivemos no meio de uma terra onde tem idolatria. Foi o que o Noé estava vivendo. Do lado de dentro da arca, ele também estava numa escuridão, mas do lado de fora tinha o quê? Tinha destruição para tudo que é lado. Agora imagine se o Noé é um homem que ele não é espiritual. Se ele não abre essa janela espiritual e mostra para Deus que ele tem fé e tem esperança. Até hoje, meus irmãos, nós não ia conseguir estar aqui. A destruição ia permanecer nessa face da terra. Mas quando Noé abriu aquela janela, ele espiou aquela terra. Ele viu, olha, lá do lado de fora tem muita destruição. Tem muito pecado lá do lado de fora. A terra toda foi destruída. Mas mesmo que tudo isso esteja acontecido, eu não vou perder a minha fé em Deus e nem a minha esperança. Nós vamos sair, ou meus filhos, ou Câncer em Jafé, ou minhas noras, ou minha esposa. Quando Deus baixar todas as águas do dilúvio, nós vamos abrir essa porta aqui da arca e nós vamos sair para fora e nós vamos começar a edificar essa terra de novo, amém? E aí então Deus ele passa a abençoar. Mas é aquilo que o pastor diz, Deus ele vai abençoar as pessoas que mesmo vivendo em meio a uma tamanha destruição, são as pessoas que abrem essa janela espiritual. Diga glória a Deus. São as pessoas que não perdem a fé e nem a esperança. Agora imagine se Noé abre aquela janela e dá uma olhada, eu vou ficar aqui dentro da arca, ia morrer dentro da arca. Ele ia morrer dentro da arca, ele e toda a família dele. Ia dar o maior problema aquilo ali. Mas quando ele abriu aquela janela, dentro do coração do Noé ele tinha esperança, amém? Ele mostrou para Deus, Senhor, eu não perdi a fé que eu tenho dentro do coração e eu não perdi a esperança também. E foi por causa da fé e por causa da esperança que o Noé ele tinha dentro do coração, é que Deus ele eliminou aquela água da face da terra e deu a oportunidade para o Noé e para a família dele viverem uma vida diferente. E é essa vida diferente que Deus ele tem para nós, amém? Significa que Deus quer que a gente desfrute do bom e do melhor nessa terra. Só que Deus ele já avisa para você que lá do lado de fora vai ter o quê? Vai ter batalha. Do lado de fora, meus irmãos, lá, ó, não pense, você sair, você vai ver gente bebendo, gente falando mal, gente fuxicando, gente mentindo, gente matando. Se nós vivemos no tempo de Noé hoje, se você for analisar, lá do lado de fora, roubalheira, desvio de dinheiro, você vive em meio hoje os tempos de Noé. Só que mesmo a gente vendo toda essa destruição, nós não podemos esquecer que a gente tem que agir através da fé, amém? E que nós não podemos perder a esperança dentro do nosso coração. Então é essa janela, irmãos, que nós temos que abrir, amém? É essa janela da fé e da esperança que está dentro do nosso coração, é que nós temos que abrir e mostrar para Deus que nós somos pessoas que nós não vamos desistir de ver a nossa família abençoada. Amém, meus irmãos? Olha que linda a atitude de Noé. Imagine se o Noé ficar fechado. Eu não vou abrir essa janela, vai que entre, né? Vai que entre água para dentro da arca aí. Ele já estava 150 dias dentro daquela arca. Bicho gritando para tudo que é lado, girafa gritando, elefante gritando, leão gritando, os filhos pedindo comida, a mulher, ô Noé, vem aqui, me ajuda a fazer isso. Olha quanta batalha o Noé estava enfrentando dentro da arca. A batalha não era só fora da arca, mas dentro da arca. E o Noé, mesmo depois de enfrentar toda essa escuridão, essa batalha, o Noé foi lá e ele abriu essa janela, amém? E essa janela que o Noé abriu, que foi ele mesmo que construiu, demonstrou para Deus que o Noé era um homem que não tinha perdido a fé e nem a esperança. Ele sabia que chegaria o momento que as águas todas iam baixar e ele sairia para fora da arca e começariam a desfrutar tudo de novo que o Senhor havia prometido. E é isso que nós temos que fazer. Você tem que abrir essa janela espiritual e mostrar para Deus que você é uma pessoa que tem fé e que a esperança ainda mora dentro do teu coração. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo até aqui, os irmãos estão entendendo mesmo? É espiritual. A Bíblia é um livro espiritual.
Muito mais do que você pensar que aquela janelinha que o Noé abriu lá é uma janela de madeira caindo, é uma janela espiritual. Quando ele abriu mesmo dentro da arca, ele demonstrou que era um homem que tinha fé e ainda ele tinha esperança de que Deus iria abençoar ele e a casa dele, amém? Para analisar, eu conheci uma família, só para você ter uma ideia, eu conheci uma família no interior que toda a família eles tinham uma empresa e eles trabalhavam junto. E eles passaram, meus irmãos, assim, por uma crise financeira dentro da empresa que eles trabalhavam. Foi mais ou menos assim, uns 4, 5 meses. A empresa estava ainda a pique, mas era uma família da igreja. Só que o que aconteceu com essa família? Essa família, irmãos, assim, eles começaram a se isolar um pouco da igreja. Começaram a se afastar um pouco da igreja. E eles tinham essa empresa que eles trabalhavam. E aí um dia lá, eu conversando com esse irmão, e aí ele contou para mim, pastor, nós estamos passando a maior luta na empresa. E olha, eu digo, vou ser bem sincero para o senhor, ele disse assim, pastor, e a qualquer momento nós podemos fechar as portas da nossa empresa. Só que dali, pastor, sai todo o sustento da minha família. Ali sai o pão de cada dia, pastor, eu não posso fechar aquela empresa. E eram pessoas que um dia estavam firmes na fé. Aí eu, naquele momento, eu fiquei pensando naquilo ali, aí eu tive que falar para eles, eu fui tocado por Deus. Eu disse, meus irmãos, mas eu tenho percebido que vocês, meus irmãos, vocês têm deixado de ir à igreja. Eu tenho percebido que vocês têm meio que se enfraquecido na fé. O que está acontecendo? Aí o irmão abriu o coração para mim. Não, pastor, é que é muito trabalho, pastor, a correria está muito grande, a gente está tendo muito compromisso e a gente teve que parar. Eu disse, mas meus irmãos, a Bíblia diz assim, ó, que se Deus é por nós, quem será contra? Agora, se vocês não buscam a Deus, se vocês não buscam a presença de Deus, como é que Deus vai sustentar não só a família, mas como é que Deus vai tirar vocês dessa crise? Aí o irmão, naquele momento, ele foi tocado. Ele disse assim para mim, pastor, exatamente, pastor, eu vou começar a voltar. Eu vou começar a voltar aos domingos, congregar, eu vou começar a voltar nas quartas-feiras da família, pastor. Se eu tiver que deixar o meu trabalho para ir nos cultos na quarta-feira à noite, nos domingos pela manhã, eu vou deixar. E eu vou ir buscar a Deus, porque o único que vai me tirar dessa situação é quem? É o Senhor. Olha só, no momento que esse irmão ele falou isso, foi o momento que esse irmão estava abrindo a janela o quê? Espiritual. Foi no momento que esse irmão ele estava mostrando para Deus que dentro do coração ele não havia perdido o quê? A fé e nem a esperança. E por causa dessa janela que o irmão abriu, olha só, essa janela que o irmão abriu fez com que Deus ele viesse dar bênção para esse irmão, amém? Aí depois que ele começou a se firmar de novo, a empresa dele começou a funcionar. Então o que o pastor está dizendo para os meus irmãos assim, ó, que Deus ele quer que a gente desfrute do melhor dessa terra, amém? Mas para a gente desfrutar do melhor dessa terra, onde existe muita destruição, Deus ele quer que a gente venha abrir essa janela e mostrar para ele que a gente não deixou morrer a fé e nem a esperança dentro do nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar com os irmãos lá em Hebreus. Vai lá para Hebreus, capítulo de número 11, que os irmãos conhecem bem. Hebreus, capítulo de número 11. Aí nós vamos orar em nome de Jesus. Hebreus, capítulo de número 11. O versículo, meus irmãos, é o versículo mais conhecido da Bíblia, né? Que é o versículo de número 6. Abra aí na sua Bíblia. Aí o irmão passou a ser abençoado na empresa. Toda a família dele passou a ser abençoado. Porque eles estavam vivendo num momento de escuridão. Um momento que eles não sabiam qual a direção que eles tomariam. Um momento que eles não saberiam se saíam, não saíam, o que eles iam fazer. Mas no momento que o irmão ouviu aquela palavra que eu dei para ele, foi o momento que o irmão abriu aquela janela espiritual. E isso demonstrou para Deus que ele não tinha perdido a fé e nem a esperança em Deus. E por causa dessa atitude, o irmão começou a voltar, começou a se envolver, congregar, e a empresa dele começou a funcionar. Aí eu queria que os irmãos vissem a alegria da família. Toda a família voltou para a igreja e eles estavam lá. Mas tem muita gente que não entende que em momento de escuridão, tem momentos que aflições que nós vamos enfrentar,
Tem momentos, irmãos, que a gente vai ficar fechado dentro de uma arca. Do lado de fora, até um sinal de Deus, às vezes, nos proteger. Você não vai ver nem a luz do sol, você não vai ver nada, nem sabe o que está acontecendo lá fora. Só que é nesse momento que Deus ele quer que você abra essa janela espiritual, amém? E que você venha demonstrar para Ele que você continua tendo fé e continua tendo esperança que Deus vai fazer alguma coisa. Deus passa a abençoar. Hebreus 11, o versículo, meus irmãos, é o versículo de número 6. Aí nós vamos orar. Olha o que diz aí, ó. Ora, sem o que, meus irmãos? Fé. É impossível agradar-lhe, né? Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador dos que o buscam.